Hoje com a pergunta 47, ainda do capítulo 3 da Criação, sobre a formação dos seres vivos. Kardec assim pergunta no item 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Nos respondem os espíritos: sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Aqui, mais uma vez, a espiritualidade vem nos mostrar que todos os elementos orgânicos necessários para a vida no planeta se encontravam presentes no globo. Claro que só no momento e na hora certa é que eles tiveram condições de desenvolver, porque tudo, mais uma vez, acontece de forma muito bem planejada pela espiritualidade. Não há acaso. Tudo é organizado e muito bem organizado previamente pelos espíritos que estão responsáveis pelo desenvolvimento planetário. E Miramês, falando sobre a origem do homem, nos diz: o corpo físico certamente é filho da Terra, como é filho do espaço cósmico, como é obra de Deus, que o estruturou pelas mãos sábias do Cristo. Nas várias mensagens, falamos sempre um pouco da formação do homem-corpo, como falamos do homem-espírito, os dois afinizando-se para uma luta em comum. Tudo evolui no grande esquema de Deus. O corpo humano vem de priscas eras, de degrau a degrau, em uma subida indescritível no sistema de despertamento dos valores, aqueles talentos espirituais que existem em tudo e desabrocham em todos os lugares em busca de Deus. Nada existe morto no universo. Tudo vive e tudo pulsa em função de engrandecer-se. O esquema do corpo humano foi feito há bilhões de anos pelos engenheiros siderais. Foram marcados de época a etapa os escalões evolutivos, para que o espírito pudesse despertar mais depressa as qualidades que lhe dormem no fundo da alma. Tudo foi feito com a perfeição dos que construíram, faltando apenas o despertamento dos valores. Olha que interessante, mais uma vez, ele nos diz: foram marcados de etapa a etapa. Tudo para que acontecesse, para que pudesse acontecer da forma mais apropriada, da forma mais perfeita, conforme a vontade de Deus e de Jesus que estava à frente do nosso planeta. Então, continuando aqui, ele diz: a usina humana que serve ao espírito imortal ainda tem muito que melhorar, para que no amanhã possa servir de instrumento a espíritos altamente evoluídos e, por vezes, tornar-se um corpo quase fluídico. Isso é trabalho do tempo, juntamente com o espaço e os esforços assinalados pelas inteligências encarnadas e desencarnadas que trabalham na Terra. Podemos fazer uma fraca comparação, que serve para certo esclarecimento. O espermatozoide da Terra, acasalando-se com o óvulo do espaço cósmico, foi progredindo e avançando de transformação em transformação, até chegar na marca do tempo, para nos mostrar a beleza da vida, onde o espírito pudesse ingressar para novos aprendizados, preso na vestimenta da carne. O corpo humano é uma glória da natureza, correspondendo à ambição do espírito para que este se libertasse das condições grosseiras e abrisse os olhos à luz do sol espiritual. O homem veio da terra, como não? É o homem-corpo que volta para ela, retomando a sua origem. O ser espiritual passa para o mundo que lhe é próprio, em sequência de fazer os céticos crerem em um poder maior, que a tudo dirige na maior harmonia que se pode perceber. Essa força é o Deus de que todos falamos e ao qual sempre pedimos as bênçãos. É o Deus do amor. Se o corpo veio da terra, encontra o espírito que veio de Deus, para uma missão grandiosa no enriquecimento dos valores que correspondem aos encontros.
Para tanto, existem as reencarnações quantas forem necessárias, até o término do curso que lhes cabe fazer, envolvidos nos limites da matéria. Concitamos a todos que estão na terra, dependendo dela para elevar-se, que aproveitem as oportunidades. As condições de se educar são muito grandes e os meios de aprendermos são favoráveis. Principalmente no momento que atravessamos, descem dos céus chuvas de livros ao toque da música celestial, nos mostrando como aprender, como servir, como entender, como amar, nos ajudando a libertar das peias da ignorância. Os livros espíritas são cursos espirituais, como sendo a misericórdia divina, ajudando os homens a compreenderem melhor a vida, aproveitando o tempo nas urdiduras do espaço. Lê, mas educa, sem esquecer a aplicação no dia a dia. Pedimos a Jesus que abençoe os teus esforços. Aqui, ele faz uma comparação que eu achei particularmente muito bela, quando ele compara a criação realmente do homem, colocando aqui como espermatozoide da Terra, acasalando-se com o óvulo do espaço cósmico, foi progredindo e avançando de transformação em transformação, mostrando sobre o desenvolvimento dos planetas, da Terra, que assim como o ser humano vem daquela união ali do espermatozoide com o óvulo e com o tempo, com a perfeição da justiça divina, vai pouco a pouco avançando, transformando-se e crescendo e virando o ser humano maravilhoso e belo que somos. Assim é com tudo na natureza, com os planetas, com o universo, com a natureza, com tudo. Então, que possamos agora cada vez mais trabalhar o desenvolvimento do nosso espírito, não nos preocupando tanto com o do corpo humano, com o corpo físico, mas acima de tudo com o nosso espírito, com o crescimento e a evolução do nosso espírito, que vai realmente nos levar para a perfeição tão desejada, para a felicidade tão almejada. Ok, meus amigos queridos?